Pai, com a ajuda do Espírito Santo, estamos mais uma vez aqui nesta casa de oração, Senhor. Pai querido, eterno, santo e poderoso Deus, nesta noite, te agradecendo pelos livramentos que o Senhor nos concedeu durante este dia e a oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de estarmos aprendendo mais um pouco da Tua Palavra, Senhor. Abençoa Teus servos que aqui estão, aqueles que estão vindo, Senhor, em direção a esta casa de oração nesta noite, os nossos irmãos que estão trabalhando, estudando, aqueles que não poderão por motivo justo aqui estar, Senhor, o Senhor sabe e conhece, Pai querido, a razão de cada um. Alcança, Senhor, cada um, ó Pai querido, eterno Deus, e recompensa-os, Pai santo, eterno e poderoso, de acordo com a veracidade da sua alma, do seu coração. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, não só agora, mas para todo sempre. Amém e amém, Jesus. Vamos louvar o hino 432 da nossa harpa cristã. 432. Consagrado ao Senhor. Glória a Deus. Minha vida seja assim, consagrada a Ti, Senhor, possa sempre Tu por mim operar o Teu amor, a minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre, sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção, minha voz se faça ouvir, a minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre, sim. Seja o meu tempo já consagrado em Teu labor, que meus lábios, Jeová, falem só do Teu amor, a minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre, sim. Toma, ó Deus, o meu querer, faz o Teu, ó Salvador, hoje habita no meu ser, enche-me do Teu fervor, a minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre, sim. Ó, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar a Teus pés, ó Salvador, hoje vem me consagrar, a minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre, sim. Graças a Deus. Nós vamos discorrer nesta noite a lição de número 7, comentada pelo pastor Venâncio Batista do Nascimento, baseada no livro de Josué, capítulo 3, do livro de Josué. A
a relevância da santificação na vida de Josué. A relevância da santificação na vida de Josué. Repita isso comigo, por favor, irmão. A relevância da santificação na vida de Josué. O versículo-chave se encontra em Josué, capítulo 3, o versículo 5, que diz: Disse Josué também ao povo: Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Ele coloca aqui um pensamento de Sérgio Paulo que diz: a santificação não se percebe na multiplicidade ou intensidade de dons, mas na consistência do fruto. A santificação não se percebe na multiplicidade ou intensidade de dons, mas na consistência do fruto. Glória a Deus. Só esse pensamento já dá para nós falar muitas coisas. Josué capítulo 3, o versículo 1. Diaconisa Lenilson, por favor. Levantou-se, pois, Josué de madrugada e partiram de Sitim e vieram até ao Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali antes que passassem. O 2, presbítero geral, por favor. E sucedeu, ao fim de 3 dias, que os príncipes passaram pelo meio do arraial. 3, diaconisa, pastora Cátia. E ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca do conselho do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar esse dia. Haja, contudo, distância entre vós e ela, como da medida de 2.000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pela qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes. Simples, Geraldo. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Pastora Cátia, 6. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca do concerto e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando adiante do povo. Diaconisa Lenilson, 7. E o Senhor disse a Josué: este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, assim como fui com Moisés, assim serei contigo. O 13 diz assim: porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repouse nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão, e as águas que de cima descem pararão num montão. Amém? Amém. A relevância da santificação na vida de Josué. Vamos aplicar em nossa vida o que de fato vale a pena nós nos santificarmos. E santificação, como eu disse aqui no pensamento que o pastor Venâncio coloca, é para nós termos uma noção abrangente para entrarmos na lição a respeito do que é a santificação. Nossa, essa mulher deve ter uma vida muito santificada. Olha como ela fala em língua estranha, variedade de línguas. Esse homem, não podemos medir por isso. Como ela prega, como ela canta, como ele prega, como ele canta. Santificação não se mede por isso. Não. Às vezes, irmãos, só para adentrar aqui, o camarada é convidado para pregar e realmente ele é muito usado na palavra. Usa
Deus usa ele na palavra, traz uma mensagem edificante para a igreja, traz uma mensagem que fala com a igreja, fala conosco. De fato, o Espírito Santo age na igreja. Tudo isso por misericórdia da igreja. Mas às vezes, o pastor dele nem sabe aonde ele anda. O pastor dele nem sabe aonde ele está pregando. Não obedece o pastor, não avisa o pastor onde vai, que foi convidado para pregar, não pega uma carta de recomendação, nada, enfim. Ele então é um desobediente. E se tem uma coisa que não tem na vida do desobediente, é santificação. Ah, mas Deus usa, mas ele não tem uma vida santificada. Não tem. E esses, irmãos, estão inclusos, estão no meio daqueles que estão descritos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus. Em teu nome pregamos, em teu nome expulsamos o demônio, em teu nome arrastamos a multidão, em teu nome curamos enfermos. Fui usado, e ouvirão a temerosa frase, que nós devemos ter muito temor, irmão, de ouvir a seguinte frase: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Por quê? Tinha dons, era usado nos dons, e o dons nada mais é que uma ferramenta de Deus, e quem usa é Deus. Eu não tenho nenhum mérito, nem você, ninguém tem nenhum mérito em ser usado por Deus. É um privilégio. Então, o conceito de santificação não é quanto prega, quanto canta. O conceito de santificação não é a variedade de língua que fala ou no dom que é usado. O conceito de santificação é o fruto. O conceito de santificação é o fruto. Fruto. Obediência. Obediência. Amém? Então nós vamos decorrer. Admiramos muito a vida de Josué. E devemos admirar mesmo. Mas nós vamos ver alguns pontos para não só admirar, mas saber o porquê que ele foi o grande Josué. O porquê que ele foi o sucessor do grande Moisés. Não tinha outros? Vamos ver. A introdução diz assim: o livro de Josué narra a sequência histórica de Israel ao Pentateuco. O livro de Josué narra a sequência histórica de Josué ao Pentateuco. Logo depois dos 5 livros de Moisés, vem o livro de Josué. Moisés faleceu na terra de Moabe, no Monte Nebo, de onde contemplou a terra prometida. Isso aqui, irmão, essa frase aqui, também é algo para nós pensarmos muito. Que eu já disse aqui antes, que Deus não tem preferidinho nem preferidinha não. Diante de Deus nós somos todos iguais. E como nós dissemos antes, que não é só fazer o que Deus quer, é fazer do jeito de Deus. E o que essa frase aqui, que Moisés faleceu na terra de Moabe, no Monte Nebo, de onde contemplou a terra prometida, não entrou. Foi por quê? Por causa disso. Ele fez o que Deus queria.
mas não fez do jeito de Deus. Então eu e você, nós temos que analisar muito, irmãos. Vir na igreja, vir no templo, fazer parte de uma igreja, de uma comunidade, é o que Deus quer. Mas a pergunta que eu faço para mim e você faz para você, que você não conhece o meu coração e nem eu o teu, quem nos conhece melhor do que nós mesmos é Deus, Deus quer que nós tenhamos uma comunidade, Deus quer que nós venhamos no culto, Deus quer que nós fazemos parte do corpo. Agora a pergunta que eu tenho que fazer para mim e você, para você é: eu faço o que Deus quer, mas eu estou fazendo do jeito de Deus? Eu estou aqui nesta noite, é a vontade e o querer de Deus, é claro, mas eu estou aqui do jeito que Deus quer? Você está aqui do jeito que Deus quer? Foi o que aconteceu com Moisés. Então lembre disso, Moisés era amigo de Deus, mas não basta só fazer o que Deus quer, tem que fazer do jeito dele. Aí diz assim ainda a sequência aí: Deus então passou a Josué a missão de liderar Israel para atravessar o rio Jordão e entrar em Canaã. É o que Deus falou para Josué lá no capítulo 1, o versículo 1 e o 2, que diz: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Uma outra observância aqui, na palavra de Deus, no texto sagrado. Josué, filho de Num, era o que de Moisés? Era o que de Moisés, irmãos? Auxiliar. Era o que de Moisés? Auxiliar. A Bíblia não diz que ele era o único auxiliar. Ele era auxiliar e tinha outros auxiliares. Guarde isso também. Diz assim a sequência da introdução: Josué foi um dos 12 espias e com Caleb apresentou um relatório de coragem e confiança em Deus. Está lá em Números 14, o verso 6 ao 9, né? E ele demonstrou exemplar devoção e amor a Deus, permanecendo muitas vezes na presença do Senhor em consagração por longo período. Vamos ver o que está em Êxodo 33, 11. E é aqui, irmãos, que eu falo outra situação aqui para os irmãos, que nós não devemos admirar a história de alguém, ou a situação de alguém, sem conhecer a história, e também não devemos degrinir sem conhecer a história. Olha o que diz o versículo 11 aí. Eu vou ler para os irmãos, irmão, acompanhe, por favor. Êxodo 33, 11. Todos acharam? Amém. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Moisés era o que de Deus? Amém. Depois Moisés voltava para o arraial. Deus falava, irmão Zé Luiz, com Moisés
O que está escrito aí na Bíblia? O seu amigo. Não abriu, irmão Jesus? Não. Êxodo 33, 11. Falava face a face como quem fala com o seu amigo. E depois, Moisés voltava para o arraial. Porém, o moço Josué, seu auxiliar, olha isso aí, irmão, filho de Num, não se afastava da Tenda. Todos abriram, irmãos? Estava no meio da tenda, o 11, não é isso? 11. Tá, mas não importa. O final, 33, 11. O que está escrito? Nunca se afastou. Porém, o moço Josué, seu auxiliar, filho de Num, Seu servidor. não se afastava No meio da tenda. do meio da tenda ou da tenda. Imagine comigo. Por acaso que Josué foi escolhido por Deus? Não. Com Deus não tem acaso. O que Josué fazia, irmão, no meio da tenda? Orando? Conjectura comigo. Orando? O que ele orava, irmão Zé Luiz? Conjectura comigo. Orava. Qual era a oração dele? Pelo texto aqui. O texto não diz claramente, Parecia mas usado, dá para a gente conjecturar. parecia ser usado por Deus cada vez mais. Vamos imaginar o seguinte, conjecturar o seguinte. Deus, fale com o meu Senhor Moisés. Deus, Ele está lá intercedendo, buscando uma direção para o povo. Fale com Ele. Quando Moisés estava no monte, buscando a presença de Deus, o seu auxiliar, o moço Josué, estava na tenda, no meio da tenda. Não se afastava da tenda. Com quantos que hoje, quando o líder está amargurado de alma, nós podemos contar? Quando você está amargurado de alma, quantos tem do seu lado que você pode contar? Intercedendo, dizendo: Deus, fala com o meu Senhor, fala com a tua serva. Depois querem ser escolhidos, irmãos. Então, numa história, nós precisamos analisar. Deus escolheu Josué por acaso? Nunca. Por alguma conveniência? Não, Deus não é assim. Deus não erra a escolha. Deus não escolhe ninguém por conveniência. E Deus não escolhe ninguém por amizade. Deus escolhe as pessoas pela santificação, que é comunhão com Ele, com os homens e fruto. E um dos frutos é a obediência. Então, nós estamos vendo os pontos de admirarmos. Lição de número 7, estamos na introdução, irmãos. De admirarmos a trajetória e a história de Josué, mas agora observando que às vezes a gente lê. Quantas vezes já lemos a história de Josué, já pregamos? Mas tem esses pontos que precisam ser observados. Por que ele foi escolhido? Além de auxiliar, ele era um intercessor. Moisés podia contar com ele como intercessor. Continuando a introdução. Josué foi comandante militar do exército de Israel na batalha contra os amalequitas, logo depois da saída do Egito. Está isso em Êxodo 17, do 8 ao 16. Foi um homem de fé, de visão, coragem e lealdade a Moisés.
Outro ponto, por que Josué foi escolhido? Vamos pegar essa frase aqui do pastor. Está na lição, para nós aprendermos com a lição. O Espírito Santo direcionou ele para nós tirarmos aqui as lições para nós. Foi um homem de fé, visão, coragem e lealdade a Moisés. Outro ponto, por que ele foi auxiliar? Tinha outros auxiliares. Inclusive, aqueles que foram engolidos lá eram auxiliares também de Moisés. Por que ele foi escolhido entre todos os auxiliares? Porque Deus não vai colocar ninguém no teu lugar, no meu lugar, que durante a minha e a tua administração, em vez de nos auxiliar, de interceder por nós, critica a nossa administração. Deus não vai colocar isso no lugar. Ele pode até ser um intruso, puxar o teu tapete, o meu tapete, e ficar por um período, sem a permissão de Deus, mas logo cai. Ele era um homem leal, e tinha lealdade a Moisés. Nós vimos no capítulo 33 de Êxodo, verso 11. Enquanto Moisés estava no monte, ele estava intercedendo. Enquanto ele estava intercedendo, tinha outros no arraial dizendo assim: Moisés nos abandonou, Moisés está demorando demais. Sim ou não? Sim. Não está na Bíblia? Moisés nos deixa aqui e fica só lá no monte. Quando eu for líder, eu vou ser diferente. Eu não vou me afastar do arraial. Não vai ser líder nunca, infeliz. Quando eu for líder, eu vou fazer diferente. Não vai fazer porque não vai ser. Enquanto muitos estavam lá, falando que Moisés estava isso, Moisés estava aquilo, estava demorando, não sei o que, não sei o que. Josué, leal a Moisés, servo de Deus, de fé, de visão, de coragem, estava intercedendo pelo seu líder. Então você está vendo que nunca é por acaso nada, irmão. Infelizmente, hoje em dia, na obra de Deus, não é escolhido dessa forma os sucessores. No entanto, nós estamos vendo no nosso dia aí a bagunça que está acontecendo nas Assembleias de Deus por conta disso. Pegue lá o que está acontecendo em muitas igrejas por conta disso. O sucessor é por conveniência. Não é por méritos bíblicos e nem olhando para a Bíblia Sagrada de como foi escolhido os sucessores. Mas são escolhidos por conveniência, para continuar uma linha de império, para não perder a boca, para a família não perder a boquinha da obra de Deus. Mas não é bíblico. Porque a Bíblia está dizendo que para ser um sucessor precisa ser um homem de fé, visão, coragem e lealdade. Mas muitas vezes são colocados como sucessor aquele que o tempo todo meteu o pau no pastor, fazia futrica, fazia motim, fazia casinha, fazia facção, quadrilha dentro da igreja. Aí põe ele como sucessor. Não. Moisés tinha um verdadeiro auxiliar. Aí o pastor continuou colocando assim, foi também um homem de oração, obediência e dedicação a Deus e à sua palavra. A sua palavra. E nessa presente lição, propicia o entendimento sobre a santificação e seus efeitos na nossa vida, proporcionando-nos uma imprescindível colaboração, principalmente na área espiritual. Repita comigo: santificação. Santificação. Vamos ver então. Olha o tema: a relevância da santificação na vida de Josué. Vamos aplicar, já temos aplicado aqui na nossa vida, irmão.
admiramos Josué. É um dos homens muito admirado do Velho Testamento. Mas nós temos tendo a oportunidade de admirarmos agora com conhecimento de causa. Glória a Deus. Primeiro tópico qual é? A relevância da santificação. O povo não apenas confiou nas promessas de Deus, mas também se posicionou para transformá-las em realidade em suas vidas. A obra de Deus sempre avança quando Deus pode contar com a fé, obediência e disposição do seu povo em agir de acordo com a sua vontade. Vou ler isso aqui de novo. A obra de Deus sempre avança quando Deus pode contar com a fé, obediência e disposição do seu povo em agir de acordo com a sua vontade. Com a sua vontade. Então aqui nós aprendemos mais algo a respeito de Deus para com a sua obra. De acordo com obediência, fé, obediência e disposição do seu povo em agir de acordo com a sua vontade. Qual é a vontade de Deus quando nós fazemos parte de algo? É fazer a nossa parte, ajudar quem está na liderança, ajudar quem está responsável, não ficar com crítica destrutiva, contribuir com o meu melhor. Para quê? Para que Deus seja glorificado, porque nada vai crescer se nós tivermos 20, 10 puxados de um lado, 10 do outro. Também não cresce se 15 for para um lado e 5 para o outro. Também não cresce se 18 for para um lado e 2 para o outro. A obra de Deus sempre avança quando Deus pode contar com a fé, a obediência e a disposição do seu povo em agir de acordo com a sua vontade. E nós sabemos que a vontade de Deus prevalece é nós termos comunhão com Ele e com os homens. Sermos obedientes, sermos transparentes, sermos verdadeiros. É a vontade de Deus. E tendo isso, não é só a questão da obra de Deus, denominado ou podemos chamar de igreja, mas em tudo na nossa vida. Uma família será bem sucedida tendo fé, obediência e disposição. Esposa e filhos agir no mesmo propósito, na mesma direção. Tudo na nossa vida tem que ser assim, para que Deus venha abençoar. Então, olha o que o pastor Venâncio coloca aí, ó. A santificação foi preponderante para a vitória do povo de Deus. Por quê? Primeiro, Deus se relacionava com o povo. Josué 3:10. Josué 3:10. Olha o que diz aí a palavra de Deus. Abra aí a Bíblia, Josué 3:10. E leia para mim, por favor. Três, 10, né? 3:10. Está na lição aí, 3:10. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, e os heteus, e os heveus, e os fariseus, e os gisgazeus, e os amorreus, e os jebuseus. Então o que o pastor coloca? Preste atenção nisso aqui. A santificação foi preponderante, indispensável, importante, em primeiro plano, para a vitória do povo de Deus. Por quê? Deus se relacionava com o povo. Deus não se relaciona com ninguém que não tenha santificação. Deus não
não se relaciona com o povo, com a igreja, com família, com nada. Deus não tem relacionamento com quem não busca a santificação. Quem não busca a santificação. Eu não sei se vai dar tempo a gente chegar lá, mas ser santo, a Bíblia diz, a Bíblia não fala assim, ó, ser santo como Deus é santo? Fala ou não fala? Sim? Fala, irmãos? Sim. Fala. Só que a Bíblia, você tem que analisar esse texto, que é impossível para nós, nesse plano terra, ser santo como Deus é santo. Ué, mas a Bíblia está dizendo, pastor, tá? E eu vou te explicar o que a Bíblia está dizendo. Ser santo como Deus é santo é impossível para nós. Ou é possível nós sermos santos como Deus é santo? O que você acha, irmão? O que você acha, diaconisa Patrícia? Nós podemos ser santos como Deus é santo? Não tem como, irmão. Mas a Bíblia está falando de ser santo como Deus. Então vamos ver. Quando a Bíblia fala ser santo como Deus é santo, não está dizendo que nós vamos ser santos como Ele é, porque é impossível para nós sermos, e Deus sabe disso. E ali não é algo imperativo, nem para nos impressionar, ou para nos deixar acuados, não. Aquele ser santo como Deus é santo, é não se misturar com nada imundo, não permanecer em lugares que Deus não permanece, não entrar em lugares que Deus não entra, é não ser conivente com nada errado, porque Deus não tem relacionamento com coisa errada. Deus se relacionava com o povo, a preponderante para a vitória, a santificação foi preponderante para a vitória, porque Deus se relacionava com o povo. O povo de Israel era santo? Não era, não é, e nós também não somos. Mas a Bíblia diz assim, que quando o povo voltava-se para adorar a Deus, voltava-se para ter Deus como seu único e Deus verdadeiro, a Bíblia diz que Deus voltava a se relacionar com o povo. Daqui a pouco o povo pecava de novo, e Deus peia neles. Eles se arrependiam. Então ser santo como Deus é santo é fugir da aparência do mal, está sempre se arrependendo, não fazer o pecado de travesseiro. É isso. Então Deus se relacionava com o povo. Por isso que a santificação precisa para ter um relacionamento com Deus. Embora o Antigo Testamento não use com frequência o termo santificar, no pleno significado espiritual do Novo Testamento, é lançado aqui um princípio eterno. Olha o que um comentarista fez do Novo Testamento. Deus pode levar à terra da promessa somente aqueles que se santificarem no sentido de se separarem de tudo aquilo que os corrompe. Êxodo 19, do 10 ao 12. No comentário bíblico de Bacon, do Antigo Testamento, de Josué 3 e 5. Então, Deus pode levar à terra da promessa somente aqueles que se santificarem no sentido... O que é santificar? No sentido de se separarem de tudo aquilo que os corrompe. Então isso é santificar. É o que eu falei já hoje de pregador e cantor. Nossa, que cantorzão, que pregadorzão. Como ele canta, como ele prega. Mas é desobediente. Não podemos medir, vou falar de novo. Não podemos medir santificação com Deus nos usar.
não podemos medir a santificação com Deus usar alguém. Nossa, ele deve ser um pastorzão, um pregadorzão. Olha como ele usa, como Deus usa, como ele canta. Canta, Deus opera na igreja. Opera mesmo. Prega, Deus opera mesmo. Por misericórdia da igreja. Mas e aí? Ele está incluído nisso aqui que Bacon classificou? Que Deus pode levar à terra da promessa somente aqueles que se santificarem, no sentido de se separarem de tudo aquilo que os corrompe. Prega muito, mas não se aguenta ver uma minissaia. Prega muito, mas não aguenta ver um bíceps com a camiseta apertadinha. E não se arrepia. Canta muito, mas não consegue ver um shortinho, sem se arrepiar, sem desviar o olhar. Deus usa muito na palavra, mas o pastor não sabe onde está, desobediente. Então, não é a forma de usar a santificação, não. O que determina a nossa vida, irmão, isso aqui é para nós. Devemos querer ser usado por Deus, mas principalmente termos a figueira como nosso exemplo. Deus usa, as folhas são bonitas, tem muita folha, mas Jesus procurar fruto em nós, ele vai achar? Quem vai para o céu é bíblico, está no texto sagrado. Quem vai para o céu não é quem é usado nos dons tremendamente. Quem vai para o céu é quem tem fruto. É quem mantém na vida o fruto do Espírito. É o fruto. Então pode ser frondosão, frondonzola, bonitão, bonitômia, admiradão, admiradona. Mas se Jesus procurar fruto e não tiver, meu irmão, ele está incluído, como eu já disse também, lá no texto de Mateus 7. Do 20 ao 23. Ele está incluído lá. Vocês sabem o que está escrito lá. Posso continuar aqui? Amém. Amém. Deus age dentro de sua soberania, levando em consideração aqueles que apresentam uma vida totalmente dedicada a Ele, como está em número 16. Por isso, é inconcebível nos relacionamentos com Deus de qualquer maneira. De qualquer maneira. É inconcebível nos relacionamentos com Deus de qualquer maneira. Nos relacionarmos melhor com Deus de qualquer maneira. Não podemos se relacionar com Deus de qualquer maneira. O meu olho, a minha mão, a minha boca, tem que estar. É através de uma vida consagrada que podemos ser revelados sobre seu propósito, fim de conduzir-nos para o céu. Seu propósito, fim. É através de uma vida consagrada. Nós não temos falado, irmão, não temos ensinado e procurado viver, né? Que antes de ensinar é procurar viver. Nós cristãos, nós temos o Espírito Santo, irmão. Então não vou usar o termo assim, deixa eu usar o termo assim, que a gente peca só se quiser, mas na verdade não é isso que eu quero dizer. Mas assim, ó, através do olhar, nós olhamos Diácono Lucas e já detectamos no primeiro olhar se aquilo convém ou não para o Geraldo. Se eu insistir em olhar, é porque eu quero pecar, então eu quero pecar. Porque no primeiro olhar já foi detectado que não convém, que não é para um servo de Deus ficar olhando aquilo, ficar olhando aquela ou aquele. Então, é através de uma vida consagrada. E a santificação é isso.
Eu me santificar, isso eu olhei. Vi que não convém, não é para o servo de Deus, pode me levar alguém está me levando ao pecado da concupiscência. Eu não vou entrar na dele, na dela. Por quê? Porque eu tenho uma vida santificada. E nós temos uma vida santificada, irmão, não é estar dentro do quarto, não. Trancado 24 horas é impossível para nós. Ninguém é ocioso, ociosa. Todos nós temos afazeres, trabalhos. Aí é que está em nós uma grande diferença. E é por isso que a Bíblia diz que nós recebemos o Espírito que o mundo não recebe. O mundo olha uma vez, olha outra vez, cobiça, deseja, se assanha. É o mundo. Só que eles não receberam, nós recebemos o Espírito Santo. E nós olhamos, o Espírito Santo já detecta. Não convém olhar. Então nós procuramos, desviamos o olhar, pedimos a misericórdia de Deus, a ajuda de Deus, porque sem Deus nada nós podemos. Não é verdade? Não podemos nada. E a gente tem uma vida santificada, fugindo da aparência do mal. Porque a santificação foi preponderante para a vitória do povo de Deus. Por quê? Porque Deus guiava o povo. Josué 3:4. Contudo, deixe uma distância de cerca de 1 quilômetro entre vocês e a arca. Não se aproxime dela. Dessa forma, vocês saberão o caminho pelo qual devem ir, visto que nunca antes passaram por tal caminho. Quem estava guiando? Deus. Deus não guia um povo sem santificação. Deus não anda pelo caminho. E não tem como andar pelo caminho de Deus sem a santificação. Sem fugir da aparência do mal. Olha o que diz aí, No Antigo Testamento, a presença de Deus era visível por todos. Era um sinal de que Deus ia à frente do povo. E por isso havia necessidade de santificação, demonstrando a importância da pureza perante o Senhor. Na liderança de Moisés, os hebreus eram guiados pela coluna de nuvem de dia e pela coluna de fogo à noite. Números 10, 33, 34. Coluna, nuvem de dia, coluna de fogo de noite. Era a presença de quem? De Deus. E Deus o tempo todo falando para Moisés dizer ao povo: santifique, santifique, santifique. Ninguém pode ser guiado por Deus, passar pelo caminho de Deus, senão fugir da aparência do mal. Como eu disse, fazer o pecado de travesseiro. Fazer o pecado de travesseiro. Porque tem aquele que às vezes é o bichinho de estimação. Como eu disse para você, vou repetir. Prega muito, canta muito. Não se precipite em achar que é santo, em achar que tem uma vida de santificação. Às vezes entrou aqui, subiu aqui, pregou muito, cantou muito, na nossa forma de dizer, mas deixou ali fora o seu pecadinho de estimação. Não foge dele, ou deixou em casa. Fica aqui que é onde eu vou, eu não posso te levar, mas a hora que eu voltar eu te pego de volta. Tem uma história. Tem uma história. A Bíblia diz, a Bíblia fala, que nós
que cabe dizer aqui hoje. Que nós não podemos julgar, não é verdade? Verdade ou não, irmãos? Sim. Vamos ver se a Bíblia fala que nós não podemos julgar. Abre aí. Pegue a Bíblia, todos, por favor. Todos abram a Bíblia, por gentileza. Abra lá em Mateus. Capítulo 7. Todos abram, por gentileza. Mateus, capítulo 7. Leia para mim, por gentileza, diaconisa Patrícia, o verso 1 de Mateus 7. Não julgueis para que não sejam julgados. Pode ler o 2, por favor. Porque com o juízo com que julgares, sereis julgados, e com a medida em que tiveres medido, vos hão de medir a vós. Vou dar mais uma chance para você. Para vocês. Vou dar mais uma chance para vocês. Acabou de ler a Bíblia. A Bíblia diz que nós não podemos julgar? Sim ou não? Sim. Vou ler de novo o texto. Para dar mais uma chance para você. Não julguem, vírgula, para que vocês não sejam julgados. Olha só. Pois com o critério, a minha Bíblia está dizendo, é a mesma coisa da sua tradução, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão Julgado. e com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. A Bíblia diz que nós devemos julgar sim. Vamos ver que a Bíblia fala para nós julgarmos sim. João capítulo 7. Por isso que tem que ler a Bíblia e prestar atenção no que a Bíblia está dizendo. A Bíblia não está dizendo para eu não julgar. Ó, não julguem, vírgula, para que vocês não sejam julgados. Aí o 2. Aí eu tenho que procurar na Bíblia a verdade. Pois com critério, a forma, que vocês vão ser julgados. Então, olha o que a Bíblia fala. O Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 7 também, verso 24. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta. Então a Bíblia não diz que eu não posso julgar. Mas não julgar pela aparência. Aí o que diz o verso 2 aqui de Mateus 7? Não julgue, pois, com o critério com que você for julgado. Você julga pela aparência? Julga porque não foi com a cara dele? Julga porque não gostou do jeitinho dele? Do jeitinho dela? Aí está errado. Aí não deve julgar. Porque depois também, o que a Bíblia está dizendo? Que a forma que você quer ser julgado quando você errar, ou quando alguém olhar para você e achar que você errou, é a forma que você deve julgar os outros. A Bíblia não se contradiz.
Não se pega texto sem contexto, porque vira pretexto. Não julguem segundo a aparência, mas julguem pela reta justiça. Então, aqui o que eu quero dizer aqui de Deus guiar o povo, irmão, é do que eu estou falando, que não conhece. Quantas igrejas, irmão, já caíram em barrocas, porque vê um camarada que a igreja julga daí um pregadorzão, um profetão, e começa a dizer, aí ele fica 3 dias, o perigo desgraçado, irmão. Negócio de pregador 3 dias na igreja, 7 dias o mesmo pregador na igreja, não sabe de onde veio, não sabe como está, como é que é a vida dele. 3 dias, 7 dias você não conhece. E o pastor toma o sujeito em cima do púlpito, 3 dias a fio, 7 dias a fio. E ele engorda a igreja, nossa, esse sim, esse é para ser o nosso pastor. Esse é avivado, homem de Deus, usado por Deus. Adúltero, mentiroso, caloteiro, sem vergonha. Já viu um monte de igreja cair nessas esparrelas. Então não julgue, nem por um lado nem pelo outro. Tem que ter conhecimento de causa. Nosso pastor é muito devagarzinho, esse pastor aí sim, esse aí que devia ser o nosso pastor. Ficou 7, podia ficar aí 7 dias, podia ficar o resto da vida com a gente. Aí arruma um povo ali daquela igreja, arruma um salão ali do lado. Então não se deve julgar para um lado e para o outro. Tem que ter conhecimento de causa. Como 1 quilo de sal junto, irmão, no mínimo. Para depois saber se aqueles pulos é de Deus mesmo ou é para impressionar. Se aqueles gritos é de Deus mesmo ou é só para impressionar, para arrecadar seguidores, admiradores. Entendeu? Se aquela língua é do céu mesmo ou é decorada. Vamos lá. Agora, a arca, símbolo da glória e presença de Deus, na qual estavam os 10 mandamentos, como está em Deuteronômio 10, do 1 ao 6, marcava a forma como Deus conduzia o povo. Né? Como Deus conduzia o povo. Vamos ver aqui, Deuteronômio 10. Naquele tempo, o Senhor me disse: corte 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e suba o monte para encontrar-se comigo. Faça também uma arca de madeira, e escreverei nas 2 tábuas as palavras que estavam nas primeiras, e que você quebrou. Depois você as colocará na arca. Assim fiz uma arca de madeira de acácia, cortei 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e subi o monte com as 2 tábuas na mão. Então o Senhor escreveu nas tábuas, segundo a primeira escritura, os 10 mandamentos que ele havia falado a vocês no dia da consagração, no dia da congregação, no monte, no meio do fogo. Depois o Senhor entregou as tábuas para mim. Então me virei e desci do monte, e pus as tábuas na arca que eu havia feito. E ali estão como o Senhor me ordenou. 6. Os filhos de Israel partiram de Beirote Bene Jacã e foram para Mosera. Ali morreu Arão, e ali foi sepultado Eleazar, seu filho, oficiou, e seu filho oficiou como sacerdote em seu lugar. Eleazar começou a ser sacerdote em lugar de Arão. Então, como que Deus conduz o povo? Como que Deus guia o povo? Através da sua
palavra. Através da sua palavra. Como que a gente sabe qual é a vontade de Deus? Sua palavra. Palavra. Por que a santificação foi preponderante para a vitória do povo de Deus? 3. Porque foi uma exigência de Deus. Josué 3 e 5. Vamos ler? Josué 3 e 5. Josué disse ao povo: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Foi uma exigência de Deus a santificação. Deus mudou, irmão? Não. Deus muda, irmãos? Não. Deus vai mudar? Não. Então, como eu disse, camarada, olhando, falando, ouvindo, cheirando, andando, pegando naquilo que o afasta de Deus, Deus não está com ele, Deus não é com ele, Deus não anda com ele, Deus não guia ele. Para ver as maravilhas de Deus, olha aí o que diz o texto. Para ver as maravilhas de Deus, era preciso que o povo se preparasse espiritualmente para que a fé não vacilasse, nem o temor os paralisasse no confronto com os inimigos. Essa foi a porção de responsabilidade do povo no relacionamento com um Deus absolutamente santo. Criar uma atmosfera espiritual para aguardar o milagre. Hoje, de igual forma, para vermos os milagres de Deus, precisamos ter vidas consagradas. O milagre, ele pode ser aqui na casa de oração, pode ser na tua casa, pode ser na minha, pode ser dentro do teu carro, no meu carro, dentro do ônibus. Um milagre pode acontecer em qualquer lugar, porque quem faz o milagre é Deus. Então, por isso que aonde nós devemos nos santificar? Na casa de oração? Não. Na nossa casa? Também só não. Não é só na casa de oração, não é só na nossa casa, é em todo lugar. Nós temos que estar procurando fugir da aparência do mal. Temos que estar procurando ter um palavreado sadio, não é só na casa de oração, é em casa também. É no trânsito também. É entre os irmãos e sozinho também. Tem pessoas que falam palavrão sozinho, irmão. Xinga sozinho. Tem a boca suja. E canta e prega, mas tem a boca suja. E quer falar de Jesus para os outros, mas tem a boca suja. Então a santificação é uma exigência de Deus. Para quê? Porque o prazer de Deus é nos abençoar. E há, claro, uma preparação. O povo andou muitos anos. Deus prometeu a terra e Deus deu a terra. Mas andaram. Então tem a preparação. E eu quero acreditar, que essa preparação é justamente pelo grande amor de Deus para nós, esse período que Deus nos dá. Para nós procurarmos se arrepender, se preparar, santificar, rever alguns conceitos, rever alguns comportamentos. Eu vejo o amor de Deus em tudo isso sobre a nossa vida. Porque senão, nós pisava na bola, ele já tomava atitude conosco. Mas por que ele não toma atitude? Ele dá uma chance de um arrependimento. Dá uma chance para outro arrependimento. Faz com que nós amanhecemos outro dia.
e nos faz lembrar que nós não fomos tão legal hoje, mas Ele faz amanhã amanhecer. E a primeira coisa que deveria vir na mente do cristão na hora da sua oração não é sair que nem um animal para trabalhar, não é sair que nem um irracional para a mesa do café. Não. Acordou o cristão, a primeira coisa deveria ser ou deve ser lembrar, agradecer a Deus pela sua misericórdia e clamar: Deus, me ajude a ser melhor na tua presença hoje do que eu fui ontem. Me ajude a se aproximar mais do Senhor. Deus, o Senhor viu que ontem eu olhei onde não deveria olhar, eu falei o que não deveria falar, mas eu quero a tua presença, eu pensei o que não deveria pensar, e eu me arrependo. E me ajuda a ser melhor hoje diante do Senhor do que eu fui ontem. Por isso que Deus faz amanhecer mais um dia, mesmo que nós erramos terrivelmente hoje. Amanhã amanhecemos, é Deus nos dando uma chance, uma oportunidade, irmão. E tem pessoas que vai amanhecer amanhã e vai lembrar de alguma coisa e ele vai dizer que Deus não operou milagre na vida dele. O milagre da oportunidade acontece todo dia na nossa vida, irmão. É verdade. O milagre da oportunidade de sermos melhores. Amém, queridos? Amém. Segundo tópico aí, o que é? A santificação hoje. Eu só vou ler porque nós já falamos dela. É perceptível a importância da santificação desde os primórdios da fé. Josué entendeu bem essa necessidade, de modo que transmitiu ao povo essa experiência da santificação para que a intervenção divina acontecesse. As vitórias como cumprimento das promessas dependiam de uma vida consagrada a Deus. Hoje não é diferente. Através da postura de Josué podemos aprender essa tão relevante lição para que sejamos também vitoriosos na nossa jornada espiritual. Porém, para cumprirmos esse mister, é preciso entendermos bem sobre esse tão relevante assunto. Então vejamos o aspecto da santificação. A santificação possui dois entendimentos que se completam. No Antigo Testamento, a tradução da palavra hebraica kadosh tem o significado de separar de entre outras coisas. Tanto as pessoas quanto utensílios eram separados para serviços específicos. Essa separação empresta também um sentido de pureza. No caso de Israel, o termo tinha conotação moral, ética e espiritual, pois distinguia o povo dos demais. Santificação, então, tinha a ver com o estado de relacionamento, de comunhão e de consagração a Deus. No Novo Testamento, a palavra para santificação é ágios e é usada para descrever a santificação do crente em dois sentidos. O primeiro é a separação da prática do pecado e o segundo é a consagração ao serviço de Deus. Vejamos alguns detalhes acerca da santificação. É imperativa. A santificação é imperativa. Não é uma opção ou uma escolha. O texto diz: santificai-vos, mostrando uma necessidade, uma condição para que a vitória aconteça. Então, separar, fugir da aparência do mal. Minha esposa, nossa, que pernona aquela de minissaia. Minha esposa não está aqui mesmo? Quando ela está, eu não posso. Eu tenho a opção de não. Não, ela não está, não pode do mesmo jeito. Não está, mas Deus está. Então a santificação não é opção. Quer bênção, quer vitória, quer comunhão com Deus, quer os milagres de Deus?
é imperativa. Ah, ninguém está vendo, eu vou olhar. Eu só estou pensando, não estou falando mesmo. Mas Deus tem esse pensamento. Pensa coisa errada e não pede a misericórdia, não se arrepende. Entendeu? Então, é imperativa. Não é opção. Não. É uma necessidade, é uma condição para que a vitória aconteça. Porque todos nós, irmão, temos que olhar para nós. Escute o que eu vou te falar. Preste atenção nisso. Você viu o que nós falamos já hoje. Ó, entrelaçamos lá Mateus 7, 1 e 2 com João 7, 24. Tá? Podemos julgar sim, com conhecimento de causa. Então, eu não posso ver você numa prova, e falar, só pode estar em pecado. Não é assim que muitas vezes as pessoas pensam de nós? Ah, meu Deus! Ontem ela falou para mim que quebrou a cama. Hoje o micro-ondas queimou. Foi limpar a geladeira, furou lá o gás. O marido vindo do serviço, bateu o carro. Ah, essa família é Deus cobrando alguma coisa. Aí nessa hora, irmão, que entra a questão da santificação. Que a santificação de muitas coisas que traz para nós, ela traz a presença de Deus. E a presença de Deus vai dizer para mim e para você, não liga para os fofoqueiros, para os murmuradores, para os julgadores, deixa eles. A minha chibata está descendo o lombo deles. Fica tranquilo. Eu sei como está a tua vida diante de mim e você sabe como a tua vida está diante de mim também. Então eu tenho que saber se é Deus requerendo, cobrando algo de mim, ou é um trabalhar de Deus. Porque Deus usa, irmão, até provas sobre a minha e a tua vida, para trazer à tona os murmuradores, os futriqueiros. Aquele que está do teu lado, está do meu lado, só enquanto as coisas estão indo bem. Ih, eu vou cair fora. Daqui a pouco vai pedir dinheiro emprestado. Estou passando prova. Ih, vou cair fora. Essa amizade aí não está dando certo, não. Ih, olha. Deus ainda fala assim, Deus está taxando eles. Deve estar com alguma coisa errada. Deus está coxando. Aí nessa hora que você lembra do profeta Davi, rei e salmista. Senhor, ainda que eu perca tudo, tire tudo, mas não retires de mim o teu Espírito. Por isso que a santificação é imperativa, não é um quem sabe, um talvez, eu preciso. Porque até na hora do julgamento de alguém para mim, eu vou ficar bem tranquilo, diante da tranquilidade do Espírito Santo no meu coração, no teu e no meu coração, dizendo, fica na paz, meu filho, eu estou trabalhando, se você aguentar, você vai ver o que eu vou fazer na tua vida, não volte para trás, acredita nas minhas promessas, porque falando de Josué, você sabe muito bem disso, Deus prometeu a terra, e Deus deu Deus prometeu a terra e deu a terra. Deu de mão beijada, irmão? Não. Por isso que eu coloquei hoje lá, no cartazinho lá, até uma frase aqui da lição. Para nós termos, buscar conhecimento, o Espírito Santo, a palavra, a palavra de Deus tem que estar na nossa mente, irmão, na hora da aprovação, e olhar para a palavra de Deus e você saber, para aí, se eu estou sendo provado, é claro que vai acontecer a vitória, porque Deus não mudou,
Mostra na Bíblia Sagrada aonde Deus deu alguma coisa de mão beijada para alguém. Não tem. Não deu texto. Meu filho, fica tranquilo, fica aí na sombra, água fresca, que eu vou trazer para você aqui tranquilo. Nem para Elias. Come e come bem. Porque daqui a pouco, meu querido, comida eu te dei, mas não vou te levar no colo até lá não. Você vai andar muito. Come e bebe, porque a caminhada é longa. Tem nada de mão beijada. Então, Deus prometeu a terra e Deus deu a terra. Só que Deus fez eles ir lá para ver se eles acreditavam mesmo em Deus, irmão. Deus mandou 12 através de Moisés. Escolhe 12 aí, Moisés, manda. Vamos ver se eles acreditam mesmo que eu dei a terra. E Deus já sabia que os 10 eram covardes, desobedientes. Falava que tinha fé só da boca para fora, enquanto não visse a prova. Nos nossos dias tem muitas pessoas assim, irmão. Deus faz a promessa, irmão, Deus usa um profeta aí, Deus usa e faz uma promessa, é pulo, é choro e tal. Mas aí foi no domingo isso. Na segunda aí começa o processo para a promessa se cumprir. Primeira coisa que vem, sei não, gente, não foi Deus não, tá louco? Deus falou onde que ia fazer a coisa. Hoje, amanheceu a segunda, já está tudo virado. Errais por não conhecer as Escrituras. Deus não vai mudar a palavra dele por mim e por tua causa. Manda lá os 12, Moisés, para ver se eles acreditam mesmo que eu vou dar a terra. Foi lá e você conhece a história. A hora que voltou, 10 frouxos, 10 mequetrefe, murmurador. E tem outra coisa, irmão, tome cuidado com um camarada frouxo na fé. Porque além dele não conquistar, ele vai impedir você de conquistar se você der ouvido a ele. Porque foi isso que os 10 fizeram, inflamaram o povo, a Bíblia diz, você conhece. Aí quando inflamaram o povo, aí teve 2, que você sabe da história. E um deles era Josué. Então, é por isso que temos que nos santificar, conhecer a palavra de Deus, porque na hora que vir a prova, não, fica tranquilo, irmão. A prova faz parte do processo. A prova é a preparação. O que eu falei para você para esses dias atrás, e eu vou dar um testemunho a respeito disso, e você também. Não é só prova, não é uma preparação para coisas grandes que Deus tem para mim e para a tua vida. Pode acreditar. Porque Deus não muda. Em muitas situações, o segredo da vitória consiste tão somente em obedecer. Se é um mandamento do Senhor, se é um mandamento do Senhor, Deus, através da vida de um líder, cabe a nós. Estão acompanhando, irmãos? Cabe a nós obedecer. Devemos ser santos, porque Deus é santo. Agora olha aqui, ó. Devemos ser santos porque Deus é santo. Aquilo que eu falei para você, que eu achei que não ia dar tempo de chegar aqui. Porém, Deus é absolutamente santo. Então não há como ser como Deus em santidade. Mas a Bíblia diz, pastor, para nós sermos santos como Deus é santo. É verdade, a Bíblia diz. Só que você tem que pegar o contexto para ver. Ser santo absolutamente. É impossível para nós, nesse plano terra, ser santo como Deus é santo. Ainda bem que Deus nos contempla através de Jesus e o que Ele conquistou na cruz. Então, ser santo como Deus é santo é buscar santificação, é buscar fugir da aparência do mal. Não fazer pecado de travesseiro, de cobertor, de amiguinho. Não andar de mão dada com o pecado, com o erro, com a insubmissão, com a desobediência. Não. É fugir disso. E olha a colocação do pastor aqui. Ainda bem que Deus nos contempla através de Jesus e o que Ele conquistou na cruz. Porque Deus, pecamos, mas Deus vai olhar para mim e para você e vai ver se estamos confortável ou desconfortável.
Se Deus olhar e ver que nós estamos desconfortados por termos pecado, e quem não tem conforto com o pecado, já se arrepende, já chora, já vai com a consagração, já pede perdão, já pede misericórdia, aí por causa do sacrifício de Jesus, que Jesus conquistou na cruz, a oportunidade de dar tempo nós nos arrependermos. Porque a palavra de Deus diz assim lá na lei: a alma que pecar esta morrerá. A alma que pecar esta morrerá. E Deus é o mesmo. Só que hoje nós pecamos, e através do que Deus conquistou, Jesus conquistou na cruz do Calvário, é uma oportunidade de se arrepender. Por isso que eu disse para você já hoje, botar em prática e dizer assim: Deus, me ajuda hoje a ser melhor do que eu fui ontem. A oportunidade que Deus está dando através do sacrifício de Jesus. O aspecto da santificação é um processo. Olha o 2 aí. É um processo. A santificação começa quando aceitamos a salvação e se desenvolve ao longo da vida cristã, guiada pela ação do Espírito Santo. O Espírito Santo, em associação com a são os agentes da santificação, pois produzem no coração do crente fervor para servir a Deus, temor para não pecar, determinação para vencer os desafios e a transformação espiritual. Vamos ler Efésios 6:17, por favor. Se alguém achar e quiser ler, Efésios 6:17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. No relato dos 12 espias, Caleb e Josué foram capazes de demonstrar fé, coragem e esperança nas promessas de Deus, dando um depoimento de ânimo, coragem e visão espiritual, como nós vemos lá em Josué 14:7-8. Os que não tinham vidas consagradas temeram seus inimigos, murmuraram e desmotivaram o povo. E só não morreram na hora, porque Moisés intercedeu por eles junto a Deus. Todavia não entraram em Canaã. Apenas Caleb e Josué herdaram as promessas. Precisamos fazer uma aliança com o Espírito Santo e com a palavra de Deus. A santificação que nós buscamos através da consagração, através de fugirmos da aparência do mal, nos faz ter comunhão com Deus e lembrar da fidelidade de Deus, irmão. Para que as promessas se cumpram, a hora que vinham as provas, nós não acharmos que Deus errou de endereço, que era para outra pessoa, não, é comigo mesmo. E Deus vai se cumprir. Mas por que esse monte de gigante aí? Não interessa. Quando eles chegaram lá para Moisés e Josué, para Moisés, falando, eu acredito que no caminho os 10 já vinham murmurando. Rapaz, não foi Deus, nessa terra não, deve ser outra. Não é essa mesmo. Olha o tamanho do fruto, pai, que nós estamos levando. Vocês viram que o negócio é bom. É fartura mesmo, é leite e mel mesmo, é muita abundância. Não, tem um gigante lá. Os 10 já vêm pelo caminho, irmão, tentando convencer Josué e Caleb. Porque o murmurador é assim, ele tenta convencer, eles estão em pouco mesmo convencer eles que isso é loucura. E nós somos em 10, se nós 10 não ajudar, eles não vão fazer nada, coitadinho deles. Pode ser 10, mas não tem Deus, não adianta nada. 2 vence. Eu quero acreditar, já veio pelo caminho, murmurando. Não. Vocês têm que saber de uma coisa, Josué e Caleb dizia.
Pode ter gigante, pode ter monstro, pode ter o que for, meu irmão, na minha e na tua vida aparecer. Nós estamos consagrados a Deus, nós acreditando, e a consagração, a santificação, não engodando o pecado, o coração enche de alegria, de felicidade, de fé, sabendo que pode ter a barreira que for, o gigante que for, a muralha que for, Deus vai nos transpor, Deus vai derrotar, Deus vai derrubar, Deus vai explodir, Deus vai fazer o que for preciso. Mas Ele vai cumprir. Agora, quando a pessoa não santifica a vida, carnudo, carnal, lembra de tudo, mas nunca lembra de fazer um jejum, lembra de tudo, mas nunca lembra de fazer uma consagração, lembra de tudo, mas nunca lembra de ler a palavra de Deus, os feitos de Deus. Aí quando vem a prova, ele esquece das promessas, pensa logo no gigante. Eram os 10. Aonde estavam os 10? Como nós lemos em Êxodo 33:11, que enquanto Moisés estava no monte, por que a Bíblia não diz que era 12 que estavam no meio da tenda orando? Cadê os 11? Caleb estava ocupado com outra coisa, mas cadê os 10? Caleb foi achado entre os fiéis, né, os 2. Mas cadê os outros 10? Enquanto Moisés estava no monte, cadê os 10? Não estava na tenda orando. Quem estava na tenda orando? Josué. Por isso que eram murmuradores. Por isso que vê gigante maior do que Deus. E pessoas que não permanecem na tenda, irmão. Tenda fala da presença de Deus. Tenda fala de lugar de oração. Tenda fala de ter vida de oração. Tenda fala de ter vida de intercessão. E toda vida que não é de oração, não é de intercessão, perde tempo com muitas coisas, mas não sente o chamado do Espírito Santo, para com isso aí, vai orar. Para com isso aí, vai buscar a presença de Deus. Não ouve essa voz, irmão? Não precisa ser muito gigante, não. Aparece um anão na frente dele, mais baixinho que eu. Ele vai ver como um gigante e pôr Deus no chinelo. Porque não tem vida consagrada. Agora, quem tem vida consagrada, irmão, vê o mar, Deus vai fazer. Vê o Jordão, Deus vai fazer. Vê a muralha de Jericó, Deus vai fazer. Vê o gigante, Deus vai dar. Deus vai fazer. Vê as dificuldades, Deus vai fazer. Vê todos abandonando, não tem problema, Deus está comigo. Deus vai mandar ajudadores, Deus vai levantar, Deus vai fazer, Deus vai fazer. Os 10 não estavam na tenda, quem estava era Josué. Vou pular aqui para a conclusão. Josué tinha um desafio: atravessar o rio Jordão, enfrentar inimigos cruéis e mais experientes na arte bélica do que eles, para cumprir a promessa que Deus fez ao povo, que era habitar em Canaã. Deus falou que eles iam habitar onde? Canaã. Deus falou, está falado. Por isso sabia que era necessário levar o povo a ter vida consagrada, pois conhecia bem o Deus absolutamente santo e as exigências para se ter comunhão com o Senhor. Não adianta, não adianta. Eu faço o voto, cumpro o voto, mas não tenho uma vida de santificação. Não adianta, isso não quer dizer nada para Deus. Faço o voto, faço um monte de coisa, faço até a obra de Deus, mas a pergunta é de novo: eu faço do jeito de Deus? Faço o que Deus quer, mas faço do jeito dele? E nós, hoje, quais são os nossos desafios? Qual inimigo temos que vencer? Qual Jordão temos que atravessar? Por ser fiel e obediente, Josué foi vitorioso. Então hoje nós temos os nossos desafios, os inimigos, Jordão, mar, um monte aí de coisa que simboliza tudo aquilo que hoje acontece na nossa vida. A vitória veio de Deus, mas Josué foi uma ferramenta em suas mãos. Os desafios foram vencidos,
As águas do Jordão se detiveram, o sol parou em Gibeão, a lua no vale de Ajalon. Deus é o mesmo hoje. Ele só precisa de pessoas como Josué que se disponham, que consagre a vida, que espere. A Bíblia diz que, por isso que Deus não separa ninguém, Deus não põe ninguém em posto por conveniência, irmão. Deus não vai colocar ninguém no teu lugar que murmura a teu respeito, não. Deus vai fazer aquele que realmente está do teu lado de verdade. Quando Moisés estava fraquinho fisicamente, já debilitado, quem que estava lá no monte, sentou ele numa pedra e ficava um do lado, outro do outro, com a mão segurando os braços de Moisés? Quem eram os dois? Arão e Josué. Não. Quem eram os dois? Aonde estava Josué? Na batalha. Batalhando. Batalhando. O que isso simboliza para nós, irmão? Isso é confiança na liderança. Confiança em quem Deus colocou para liderar, estar na frente. Não importa, irmão. Vou fazer o meu papel. Por que não foi o Arão lá que estava lá pertinho de Moisés? Não. Aí alguém podia olhar assim e pensar assim: Josué está numa situação para morrer. A probabilidade de morte de Josué é 100%, porque ele está onde? Na batalha. Mas não, irmão, não era só uma guerra, não era só uma batalha, era Deus preparando ele para o que tinha de grande na vida dele. E assim muitas das vezes acontece hoje nos nossos dias. É diferente hoje as lideranças que são constituídas, como eu já disse, por conveniência. Porque teve o tempo todo no gabinete junto. E às vezes quem teve todo o tempo no gabinete junto não é para ser o substituto. O substituto é para quem está no campo. É para quem está de fato vendo a aflição das almas do povo. Mas na hora Deus põe liderança por conveniência. Põe camarada sem preparo só na teoria. E as coisas de Deus não é só na teoria não, queridos. Nós temos que ser experimentados na prática. Para assumirmos algo na casa de Deus, na obra de Deus. Eu conheço pessoas que hoje faz parte de diretoria de convenção, mas começou a limpar banheiro. Tomar conta enquanto estava tendo a convenção, ele estava limpando o banheiro. Estava tendo a convenção, ele estava tomando conta dos carros. Hoje é presidente de convenção. Convidou alguns para fazer parte com ele, para limpar banheiro, para cuidar de carro, não quiseram. Hoje não são nada. Se fosse para sentar no púlpito, já queria. Se fosse para fazer a leitura, pelo menos a leitura introdutória, queria. Mas limpar banheiro, cuidar de carro, não queria. Não chegaram e não vão chegar em lugar nenhum, porque ninguém começa por cima, irmão. Uma casa se começa por alicerce. Então, olhando pela visão humana, os carnudos, Josué, coitado dele. Não, quem vai substituir Moisés, é Ur ou é Arão, porque estão perto dele, estão lá, não, era quem estava na batalha. Põe isso no teu coração, na tua alma. Deus é o mesmo hoje, ele só precisa de pessoas como Josué que se dispõem. Aprendamos com Josué e sejamos compromissados com Deus e seus propósitos, vivendo uma vida consagrada,
certamente vamos ver grandes milagres. Você pode dizer amém? Amém. É isso. É isso. Então, se você admirava Josué, hoje você já aprendeu que não foi por conveniência, mas realmente preparação de Deus. Amém? Coloquemos sobre os pés. Diácono Moacir, querido, está trabalhando. A diaconisa Chilene ela e o presbítero tiveram reunião de condomínio. O presbítero só veio ali trazer uma encomenda para mim. Graças a Deus por isso. Amém? Quinta-feira estaremos aqui buscando a presença de Deus. Querido, só quero fazer uma observação. É claro que é cada um. Está havendo assim e eu falo hoje, vou falar quinta, vou falar domingo, que a gente precisa falar verdade. Está tendo muita pouca comunhão. E parece que está diminuindo a cada quinta-feira. Não é, presbítero Sérgio? Às quinta-feiras, pessoas para orar. Nós precisamos orar, irmãos. Precisamos nos esforçar mesmo. E oração, olha o que nós aprendemos hoje. A oração é com esforço mesmo. Principalmente oração. Satanás não quer que nós oramos em comunhão. Que tenhamos comunhão para orar. Mas a Bíblia diz que uma corda de 3 dobras é mais difícil rebentar. Então isso traz para nós, se nós tivermos mais comunhão na oração, mais milagre, mais providência vai acontecer. Então se esforce mais, nos esforcemos mais, animemos outros para estar na escola bíblica, para estar no culto de oração. Nós temos que ter 3 cultos por semana. Escola bíblica, oração e o domingo. Então, vamos nos esforçar para termos mais comunhão também na oração. Orarmos juntos, intercedemos uns pelos outros, clamando. Tenho certeza que tem muitas vezes na quinta-feira que vem aqui alguém com a alma gemendo, gritando socorro. E o que ele quer? Só ver você intercedendo por ele ou por ela. Para ter um alívio na alma. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te engrandecemos. Pai querido e eterno, que nós possamos, ó Deus, olhar para a tua palavra e de fato acreditar que o Senhor não muda, que o Senhor não mudou, que o Senhor jamais mudará. Acreditarmos, Pai querido, que o Senhor prova, mas não reprova. Acreditar que o Senhor não dá nada de mão beijada para nós, mas que nós temos que enfrentar o gigante acreditando no Senhor, acreditando que o Senhor cumpre com as suas promessas. Pai eterno, santo, fiel e tremendo, e assim como o Senhor nos trouxe em paz, nos leva em paz. Alcança, Senhor, os teus servos que por motivo justo, Pai, não puderam estar hoje na escola bíblica, mas dê oportunidade, Senhor Deus, de estarem, se o Senhor não voltar daqui a pouco. Assim nós te louvamos, te agradecemos, não só agora, mas para todo sempre. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce e sublime comunhão do Espírito Santo, esteja com todos nós e com todo o povo na terra. Todos digam alegres e abençoados. Amém. Nos cumprimentemos com a paz do Senhor Jesus.